Muito bem, meus irmãos. Eu peço que você abra a sua Bíblia junto comigo em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, por gentileza. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Nós vamos dar sequência à série de mensagens sobre o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Só um instantinho, irmãos, deixa eu só uma configuração aqui. Muito bem, então, Gálatas 5, versículos 22 e 23. Então nos fala assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, porque ela não penetra apenas na nossa carne, no nosso pensamento, mas ela penetra no nosso coração e consegue discernir o que está no mais profundo do nosso ser. Nós te louvamos pela tua palavra e te agradecemos. E pedimos que nesta hora o Senhor fale conosco através desta palavra que nós lemos a respeito do fruto do teu Espírito Santo. Que o Senhor ministre a nossa vida através dele mesmo, do teu Santo Espírito, para que nós possamos entender a tua vontade, para que nós possamos ouvir a tua voz através desta palavra, em nome de Jesus. Me ajuda, Pai, a compartilhar esta palavra com os meus irmãos. Eu preciso do Senhor, eu coloco a minha dependência completamente no Senhor. Peço que o Senhor me ajude, peço que o Senhor me capacite, ó Pai, ao meu intelecto, ao meu raciocínio, à minha estrutura física, Senhor, para compartilhar essa palavra. Em nome de Jesus, nós te glorificamos e declaramos a ti. Fala, porque nós, teus servos, estamos aqui te ouvindo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Glórias a Deus. Irmãos, eu quero apenas relembrar aqui brevemente o que nós compartilhamos na semana passada, que foi a respeito da paz e longanimidade, né? Paz e longanimidade, ou paciência, né? Que é longanimidade. Então a paz a gente viu que é um estado de calmaria, ou então ausência de guerra, de hostilidades, né? Conflitos, definição de paz. E existe até um prêmio para aqueles que buscam a paz, né? O prêmio Nobel, comentei aqui, né? Nobel da Paz. Então, pessoas são premiadas por promoverem a paz, principalmente a paz entre as nações, né? Só que aí a gente está falando da paz humana, né? A paz, como eu falei, entre nações, a paz humana. Só que a paz, fruto do Espírito, a paz divina, é outra coisa. É outra coisa completamente diferente.
é a manifestação do fruto do Espírito. É a paz que excede todo o entendimento, conforme Paulo nos fala. É a paz que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. É a paz diferente daquela que é correspondente à premiação do Nobel. É outra coisa. É uma paz diferente porque não vem das coisas do mundo, mas que só Jesus pode dar. Porque ele fala, minha paz vos dou, e eu não vos dou como o mundo a dá. Então ela é diferente, ela é exclusiva. E nós falamos também sobre a longanimidade, ou a paciência, né? Longanimidade e paciência é a mesma coisa, né? Que é o fato de suportar as dificuldades com firmeza, encarar as adversidades e injúrias com coragem, né? Isso é definição ali bem básica de paciência. E a gente viu que paciência não quer dizer que a gente não fica nervoso, ou que a gente não fica frustrado, ou até triste, ou irado. Mas quer dizer que mesmo ficando nesses estados por conta das circunstâncias, a gente persevera com coragem, por causa da paz que vem de Deus, que excede todo o entendimento, excede todas as circunstâncias, excede todo o nosso raciocínio. Então, basicamente, foi isso que nós vimos na semana passada, acerca da paz e da longanimidade, que é a paciência. E hoje nós vamos falar sobre a benignidade e a bondade, certo? E são duas outras manifestações do fruto do Espírito, benignidade e bondade, está ali projetado, né? E é um pouco desafiador, eu quando estava escrevendo eu achei um tanto desafiador, porque essas duas palavras são praticamente sinônimos uma da outra, né? De forma geral significam a mesma coisa, bondade, benignidade, ser bom, ser bondoso, ser benigno. É praticamente a mesma coisa ali de forma geral. Porém, tem algumas coisas, alguns aspectos que permitem que a gente consiga diferenciar uma da outra. Tá? E é isso que eu quero pensar aqui com vocês nessa manhã, para a gente analisar um pouquinho mais a fundo e perceber que Paulo, quando ele escreve quais são as manifestações do fruto do Espírito, ele não se enganou quando ele escreveu ali, né? Longanimidade, benignidade e bondade. Puxa, será que Paulo se enganou, repetiu? Ele estava meio cansado ali, na hora que ele escreveu, estava preso, não estava pensando direito. Escreveu a mesma coisa? Não, certamente não. Então nós vamos pensar nessas palavras aí um pouquinho nessa manhã. Então, começando pela benignidade, certo? O significado, o conceito, eu falei que eu gosto de trazer o conceito, né? O conceito da palavra mesmo, do dicionário. Benignidade é a característica de quem tem prazer em fazer o bem. Quem é de bom caráter, quem é benévolo nas suas atitudes, aquele que é agradável, cortês, que possui amabilidade e gentileza. Então a benignidade ela está mais relacionada com o caráter da pessoa, do indivíduo. Caráter. E a palavra grega para benignidade, não a tradução, mas o significado dela, ela fala sobre a intenção de utilidade. Utilidade. De ser útil aos outros, de alguma forma. Então a benignidade, irmãos, é uma bondade, podemos dizer assim, relacional. A benignidade ela é expressa no respeito, na ternura, na consideração com o outro, buscando não machucar o outro. E pelo contrário, na verdade, quem é benigno busca o bem-estar do próximo. Busca o bem-estar do próximo e se importa com seus sentimentos e suas dores. A pessoa benigna, quando ela precisa corrigir até mesmo alguém, chamar a atenção, ela faz isso buscando recuperar aquela pessoa em vez de apenas ferir de forma gratuita. Quem é benigno faz com que os outros se sintam à vontade para se expressar. Porque eles têm justamente essa cortesia, essa amabilidade. Essas são características da pessoa benigna. E Jesus ele foi o maior exemplo de benignidade que já existiu, obviamente. Porque as multidões, nós lemos na palavra, as multidões eram atraídas pela amabilidade dele. Ele era duro quando precisava.
mas as multidões eram atraídas porque ele tinha empatia, por esse carinho que ele tinha, por esse amor que ele tinha pelas pessoas. As pessoas eram atraídas por isso, principalmente as crianças. As crianças subiam no colo dele. E não sou eu que estou dizendo, isso está lá em Marcos capítulo 10, você não precisa abrir, mas está lá em Marcos no capítulo 10, quando Jesus ele abençoa algumas crianças. O texto nos fala aqui o seguinte, eu faço questão de ler com você, Marcos capítulo 10, verso 16, que então, aliás, antes, vou ler o 15 também. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, palavras de Jesus, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Jesus ama as crianças, Jesus tomava as criancinhas no colo e as abençoava, porque ele tinha essa característica de alguém benigno. E eu quero ainda ler, e agora eu peço sim que você me acompanhe, por favor, em Salmo 103. Salmo 103. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Irmão, desculpem acho que estão queimando alguma coisa ali fora, né? Esse cheiro de fumaça entrou, prejudicou um pouquinho aí a tosse, mas nós vamos seguindo com a graça de Deus. Salmo 103, a partir do versículo 8. O texto nos fala então o seguinte, que o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante ou conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, ou se afasta acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Ele vai falando sobre, o título aqui, inclusive, na minha Bíblia aqui, é a misericórdia de Deus, o título deste salmo. E eu quero destacar ali o versículo 8, né? Que o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, veja, longânimo, né? Longanimidade, o Senhor é paciente. E no final do versículo, assaz benigno. Assaz significa sobremodo, muito, em alto grau, altamente. Então aqui está falando, o Senhor é altamente benigno. Ele é muito benigno. Muito. Ele traz esse destaque. Assaz benigno. Demais. Sobremodo. E só que por outro lado, como nós somos humanos, limitados, né? A nossa natureza humana, ela pode nos levar a pensar que, como a gente vê algumas características, né, da benignidade, que são ser amável, cortês, ser a gentileza, né? A gente pode pensar humanamente que agindo assim, em benignidade, como eu falei, de forma amável, ser alguém cortês, ser alguém que trata com ternura, tendo cuidado para falar e não ferir as outras pessoas, a gente vai ser taxado de fraco. O cara só... A pessoa não tem personalidade, né? Alguém fraco. Só que isso é um grande engano. Isso é um grande engano porque quando nós somos benignos, quando nós exercemos isso que é um fruto do Espírito, quando nós somos amáveis, quando nós somos respeitosos, cuidadosos uns com os outros, quando nós agimos em gentileza e ternura uns com os outros, nós estamos sendo verdadeiros cristãos, imitadores de Jesus. Porque aqui fala que o Senhor é assaz benigno. Assaz benigno.
Pai, Filho e Espírito Santo são manifestações diferentes do mesmo Deus. Então essa é, por óbvio, uma característica de Jesus também. Jesus é assaz benigno. Tanto é que as criancinhas iam para o colo dele, pulavam no colo dele. Então quando nós somos benignos, nós estamos imitando a Jesus. Nós não somos fracos. Na verdade, agir e viver em benignidade é um reflexo da grandeza de caráter dada a nós pelo Espírito Santo. Não é nosso, mas vem do Espírito Santo, para nós agirmos diferente do que o mundo nos ensina. O mundo quer, vou usar termos populares, né? O mundo quer fazer acontecer, quer chutar o balde, quer... né? É assim. Inclusive nós temos uma expressão, né? Mundo cruel, né? Que mundo cruel. E de fato é. E de fato é, porque o mundo nos ensina dessa forma porque ele jaz no maligno. Ele jaz no maligno. A palavra nos fala isso lá em 1 João capítulo 5, verso 19. Eu quero ler o texto completo aqui. 1 João 5, 19, que nos diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Jaz é um verbo, né? Jazer, né? A gente usa para aquela, não sei se tem ainda hoje, mas normalmente em lápides, né? Aqui jaz fulano de tal, né? Aqui está enterrado fulano de tal. Aqui jaz. É um verbo, jazer, jazigo, né? Enfim, jazer significa estar deitado, estendido, prostrado, morto e sepultado, ou ainda estar situado, localizado, estar fundado, estar apoiado. Jazer, né? Que nem eu falei, aqui jaz, aqui está sepultado fulano de tal. Mas quando ele fala aqui, né, o mundo inteiro jaz no maligno, a gente pode usar esses dois significados, de estar morto, sepultado, ou ainda estar apoiado, do verbo jazer, né? Estar apoiado. O mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está sepultado no maligno. Está morto no maligno. Ou o mundo inteiro está apoiado, firmado no maligno. É isso que a palavra está nos dizendo. É só nós vermos o significado da palavra. Se nós pegarmos um dicionário, a gente muitas vezes resolve algumas má interpretações das Escrituras. O mundo inteiro está sepultado no maligno. O mundo inteiro está morto em meio aos seus pecados e sem nenhuma esperança. Enquanto que a benignidade, veja o oposto, né? Maligno e benignidade, né? Enquanto o mundo inteiro está morto no maligno em meio aos pecados, a benignidade é um sinal de vida. Da vida que nós temos através do Espírito Santo de Deus, que nos vivifica e que frutifica em nós, através da benignidade. Benignidade é um sinal de vida, da vida de Deus, da nova vida que Deus nos deu. E fechando essa parte da benignidade, eu quero apenas compartilhar o texto de 1 Pedro capítulo 3, versículos 8 e 9. 1 Pedro 3, versos 8 e 9, que diz, na minha Bíblia aqui o título é A Vida Exemplar Cristã, o Amor Fraternal. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, e não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Esse é um modelo de benignidade. Tem ali várias características que eu comentei sobre o significado dessa palavra. Tá projetado ali, que bom.
Volta no 8, por favor, se possível. Obrigado. Aliás, de um mesmo sentimento. Compassivos, que tem compaixão. Amando os irmãos. Aqui na minha Bíblia fala fraternalmente amigos. Entranhavelmente misericordiosos. Que tem piedade, que tem misericórdia. Afáveis, humildes, fáceis no lidar. Isso aqui é o retrato desse modelo de benignidade, conforme a palavra de Deus. E uma vez a gente entendendo um pouco mais o que é a benignidade, a gente vai tentar diferenciar agora o que é a bondade, certo? Porque fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade, né? Falei ali, até brinquei de certa forma, né? Paulo não se enganou quando ele escreveu isso. Ele não apenas usou duas palavras ali para dizer a mesma coisa, de repente ele estava meio cansado ali e se enganou. Não foi isso. Porque bondade, trazendo o significado novamente, bondade é a qualidade de quem tem traços psicológicos e morais que o induzem a praticar o bem. São atos que evidenciam esses traços da pessoa, esses atributos. É uma benevolência, é uma boa ação. Enquanto a benignidade está mais voltada para o caráter do indivíduo, a bondade está mais relacionada com as atitudes de quem é benigno. É como se a bondade fosse e de fato na verdade, a bondade é a benignidade em ação. A bondade é a benignidade de forma prática, de forma ativa. O profeta Isaías nos fala o seguinte, em seu livro, no capítulo 63, versículo 7. Isaías 63, 7 nos fala: celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Veja que ele usa os dois termos, né? Bondade e benignidade, mas ele fala segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles. Isaías está aqui fazendo essa oração de gratidão por conta daquilo que Deus fez, por conta dos atos de Deus, da expressão da benignidade de Deus. Então, bondade está mais voltada para as atitudes, para a prática. Praticar a benignidade, fazer o bem, ser generoso, trabalhar pelo bem alheio. Não só desejar, mas correr atrás para que isso aconteça. O bem alheio, o bem do outro, não o meu, mas o do outro. Mesmo que tenha um custo, seja qual for esse custo, seja financeiro, em dinheiro, a gente tem que entender, a gente tem que pensar, muitas vezes a gente tem que pôr a mão no bolso para exercer a bondade, para viver o fruto do Espírito. Vou trocar de microfone aqui só para que esse acabou na bateria. Não, tranquilo. Não, tranquilo. Olha só. Muitas vezes a gente tem que pôr a mão no bolso para o bem alheio. Muitas vezes a gente tem que investir tempo para o bem alheio, para exercer a bondade, para viver a bondade. Muitas vezes a gente tem que investir esforço físico. Um dia de trabalho embaixo do sol, ajudando o irmão na mudança, ou embaixo de chuva. Muitas vezes a gente tem que investir isso. Coisas importantes para nós, onde a gente
abre mão de algumas coisas em prol do outro. E isso tem relação com a primeira manifestação do fruto do Espírito, do amor, o amor ágape, o amor altruísta, o amor que pensa no outro antes de pensar em si. Isso é exercer bondade. A bondade, ela implica não só de boca, de pensamento, mas ela implica de forma prática, deixar de lado os interesses pessoais em prol dos interesses de outros, ajudar da forma que for possível. E como eu falei, para fazer isso, muitas vezes é necessário abrir mão do tempo que eu iria utilizar para o meu próprio benefício, para o benefício de outro. E isso, falando assim o conceito, né, é muito bonito, né? É muito bonito. Mas na prática pode ser um tanto desagradável. Pode ser um tanto desagradável para a nossa carne. Abrir mão do meu tempo, abrir mão de um valor, abrir mão de alguma coisa que é cara para mim, que é preciosa, em prol do outro. Mas é por isso mesmo que a bondade é um fruto do Espírito. A bondade não é uma obra da carne. Não é obra da carne, é fruto do Espírito. Porque não vem de nós. Porque o fato de abrir mão de interesses pessoais para benefício de outro é uma inclinação do Espírito sobre o nosso coração. E há formas de se exercer a bondade de forma prática. Como eu falei algumas aqui, mas só dar alguns exemplos através de atenção. Quantas vezes a gente precisa abrir mão de alguma coisa preciosa para nós para dar atenção, seja para aquele que está dentro da nossa casa, seja para alguma situação que precisa de nós. A gente pode exercer a bondade através da valorização, incentivo, animar os outros. A gente pode exercer bondade através do suprimento de uma necessidade física ou financeira, através da amizade, através da comunhão. E sobre a comunhão, quero apenas dar um exemplo. Faz acho que umas 2 semanas a gente esteve na reunião de oração quinta-feira que a gente faz aqui na igreja, mas nós fizemos lá na irmã Miriam, né, por conta da saúde dela. Ela não está comparecendo aos trabalhos, já devidamente justificada, né, se preparando para operar do olho, né, e os irmãos acharam por bem fazer a reunião lá na casa dela, 2 semanas atrás. E eu estive lá, inclusive, também levei a ceia, né? A gente tinha sido na semana da ceia, a gente ministrou a ceia para ela. E foi tão bom. Foi uma hora e meia que nós ficamos ali. Tomamos um café depois, uma bolachinha. Comunhão. Comunhão com alguém que, por um determinado motivo plausível, não está aqui comungando junto conosco. Então não é mais do que a nossa obrigação exercer bondade sobre a vida dela e comungar-lhe com ela. Porque a bondade é um fruto do Espírito. Só que nós, como cristãos, nós precisamos nos posicionar diante dessas oportunidades e circunstâncias. E eu já estou encaminhando para encerrar, meus irmãos, mas eu peço que você abra a tua Bíblia comigo lá em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 17 e 18. Marcos capítulo 10, versículos 17 e 18.
Diz assim então o texto, Marcos 10, versículos 17 e 18. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Bom mestre, bom mestre, por que me chamas bom? O adjetivo aqui, bom, que ele está usando aqui no grego, no caso, né? Se a gente for puxar o original, é da raiz da palavra bondade e não benignidade. Inclusive, eu não vou lembrar exatamente, eu não anotei aqui a palavra, mas é a raiz do nome Ágata. Inclusive, Ágata quer dizer bondosa, né? Só por curiosidade, mas a raiz dessa palavra é de bondade e não de benignidade. Então eu entendo que, apesar de toda a circunstância desse jovem rico, que ele, no fim das contas, ele priorizou ali os seus bens, ele não quis seguir Jesus de fato, né? Ele tinha o coração nas riquezas. Mas eu entendo que, e Jesus pergunta: por que me chamas bom? Eu entendo que ele viu aqui que a bondade era fazer bem para os outros. Então ele chama Jesus de bom mestre. Bom mestre, o Senhor que faz bem aos outros, o Senhor que cura os enfermos, que faz com que os paralíticos andem, que os cegos enxerguem, que os mortos ressuscitem. Bom mestre, que faz bem aos outros. Ele conseguiu enxergar isso, que Jesus é de fato um bom mestre, o bom mestre, não um, mas é o. E você não precisa abrir, mas Salmo 106:1 nos fala que o Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, rendei graças ao Senhor, diz o texto, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, rendam graças ao Senhor, louvem, vivam a gratidão, porque Ele é bom, porque grandes coisas Ele tem feito. E por fim, você também não precisa... Aliás, esse eu peço que você abra, por favor, o último texto que eu vou citar aqui, 1 Coríntios 13, o retrato do amor de Deus, do amor divino. 1 Coríntios 13, vamos ler a partir do verso 4. O texto diz assim: o amor é paciente, é benigno, ou bondoso em algumas traduções. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Até aí. Veja o versículo 4 ali, volta para mim, por favor, se possível. O amor é paciente. Ali na tela, ali na tradução, diz sofredor. Paciência, suportar os sofrimentos com coragem. E o amor é benigno, bondoso. Veja como os frutos do Espírito se relacionam entre si. O amor é o dom supremo. Quem ama, conhece a Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Veja que eles se relacionam, fazem um caminho. E quando nós estamos em Cristo, a paz de Deus excede todo o entendimento e guarda o nosso coração. Amor, alegria, paz.
E o amor ainda é paciente, lá, ó, sofredor, suporta as dificuldades com coragem, com firmeza. O amor é benigno, é bondoso. Só que nós já citamos as manifestações do fruto do Espírito que nós vimos até agora. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Todos eles estão interligados. No fim das coisas acho que dá para dizer com muita tranquilidade. São várias manifestações, mas é uma coisa só. Porque é o fruto, não são vários frutos. Eu falei isso na primeira pregação da série. É o fruto manifesto de várias formas. É uma coisa só. É uma coisa só. Que o Senhor nos ajude que Ele transforme o nosso caráter de forma a gente ser benigno e de forma a viver, exercer essa benignidade através da bondade. Em nome de Jesus, eu peço que você ore comigo novamente em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Mais uma vez nós declaramos, ela é inerrante, ela é infalível, ela é viva, ela é eficaz. E nós agradecemos porque o Senhor nos ministra nesta manhã, através da ação do Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos ajude a exercermos, ó Pai, a benignidade. Uma das formas deste fruto do Espírito, que já está em nós, nós cremos. Nos ajuda, Senhor, a exercitar essa ternura, essa gentileza, a sermos amáveis uns com os outros, ó Pai. Tira o rancor do nosso coração, tira a ira do nosso coração e que neste lugar desta ira, deste rancor, que haja um transbordar da benignidade do Senhor em nós, em nome de Jesus. E que essa benignidade ela possa não apenas permanecer dentro de nós, mas possa transbordar de forma através da bondade, através da expressão, da prática, do fazer bem para o próximo, de nós abrirmos mão daquilo que muitas vezes é caro para nós, em prol do outro, em prol do nosso próximo. Mas nós não podemos fazer isso sozinhos, porque nós somos limitados, nós somos pecadores e a nossa carne grita, ela milita contra o nosso espírito. Mas que este mesmo Espírito Santo, que já frutificou em nós e que está em nós, nos ajude a nós vivermos, exercermos essa bondade uns com os outros. Amém. E imitarmos o Senhor através disso, para a Tua glória e para a Tua honra. Porque nós não podemos apenas viver no Espírito, mas a Tua palavra fala, se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Nos ajuda a ter não apenas palavras, falas, mas atitudes que condizem com o Teu Evangelho, com estes frutos do Espírito. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos a Ti mais uma vez. Amém. 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 Glória a Deus.